Então, vamos falar sobre esse assunto. Nosso advogado é Jesus. Isso é a mais absoluta verdade. A mais absoluta verdade. Nosso advogado é Jesus. Se não fosse Jesus, esse planeta aqui já tinha sido destruído. É o nosso advogado. Mas eu pergunto a vocês, na justiça de Deus, na justiça divina, uma pessoa que não tem absolutamente crime nenhum, uma pessoa que não tem nenhum delito, perante Deus, precisa de advogado? O que vocês acham? Perante Deus, uma pessoa que não tem absolutamente nenhum crime precisa de um advogado? Então, vamos lá. E um advogado nos defende de acusadores. Eu não estou falando da justiça dos homens, não. A justiça dos homens é imperfeita. A justiça dos homens é imperfeita. Eu estou falando da justiça perfeita, da justiça de Deus. Se existe um advogado, deve ter havido uma denúncia. Uma denúncia que motivou o advogado a nos defender. Então deve ter um acusador para nos defender perante o juiz. Não faz sentido? Ora, mas se nós cometemos algum crime, algum delito, nós cometemos esse crime em relação ao quê? Qual lei? Porque tem que ter uma lei. Que lei é essa que nós infringimos? Que lei é essa que nós desobedecemos para que fosse necessário um advogado? Que lei? A lei dos homens ou a lei de Deus? Então, se nós precisamos de um advogado da inteligência e da bondade de Jesus, será que nós erramos muito ou pouco? Vocês estão entendendo? Um advogado extremamente habilidoso e que, se não fosse ele, ai de nós. Quando ele estava na cruz, ele pediu um pouco d'água. O que deram para ele? Vinagre. O que ele falou? Perdoai-vos, meu Pai, porque eles são ignorantes. Eles não sabem o que fazem. Não saber o que faz é diferente de não sofrer as consequências. Eu posso ser ignorante sobre a lei, mas eu estou submetido a ela. Quer queira, quer não. Se eu descumpro a lei divina, eu vou sofrer consequência. Ignorante ou não. Porém, se eu conheço a lei divina e desobedeço a lei divina, isso é um agravante. É agravante. Então, nada mais verdadeiro do que dizer que Jesus é o nosso advogado, e é a absoluta verdade. E como nós devemos a esse advogado. Pergunta: como eu posso fazer para ajudar o meu advogado a me defender? O que a gente pode fazer para ajudar o nosso advogado a nos defender do acusador? Que o acusador, ele olha cada erro nosso e aponta o dedo.
e fala para Jesus, olha só esse povinho que você está defendendo. Olha essa raça que você está defendendo. Você quer defender isso aí mesmo? Será que a gente não faz Jesus passar vergonha com o nosso comportamento? Será que a gente ajuda Jesus a nos defender? Olha só, Jesus é o nosso advogado. O acusador é impiedoso. Ele não quer saber. Olha esse povinho aí, você está vendo? Você está defendendo esses caras. Executa isso aí. Queima esse planeta. Ou vocês acham que a gente está sozinho no universo? Só estamos nós. E a gente não cria nenhum empecilho, nossa vibração não incomoda ninguém, nenhum vizinho. Então, como é que a gente pode ajudar o nosso advogado a nos defender? Obedecendo. O que a gente pode fazer para ajudar o nosso advogado a não passar vergonha? Que tal se a gente cumprir a lei divina? Vamos procurar cumprir a lei divina? Não é? Qual é o principal mandamento? Amai-vos uns aos outros. Nós nos amamos uns aos outros? Se eu descumpro a principal lei divina, eu tenho direito ao salário? Eu tenho direito a ser feliz? Eu tenho direito à paz? Se eu sou um criminoso contra as leis divinas, eu tenho direito à paz? Eu estava conversando com um amigo meu, que ele tem fé, mas ele ficou profundamente revoltado com uma decisão contrária ao que ele queria. Ele estava querendo um benefício e uma decisão foi contrária a ele. Ah, mas o bicho virou uma fera e falou, aquele miserável foi contra mim. E ele é uma pessoa de fé. Então eu fiz a ele a seguinte pergunta. Escuta, você não acha que a decisão dos homens também faz parte da decisão divina? Ou seja, a vontade de Deus também se manifesta por intermédio da ação dos homens. Então, quando uma pessoa pisa no meu calo, eu preciso entender que aquilo foi autorizado por Deus. E se eu entendo isso e blasfemo, eu estou dando o quê? Motivo para o advogado, mais um problema para o meu advogado. E o acusador vai falar, tá vendo esse povo aí, ó, tá blasfemando. Você falou que eles são bons, que eles têm futuro, mas olha só, está blasfemando. Ele não pode ser contrariado. Esse povo que você defende, ele blasfema na primeira contrariedade. É assim que eles obedecem à lei divina. Eu quero que eles sejam punidos. E o nosso advogado, como é que fica? E a gente faz o nosso advogado passar carão com a nossa imaturidade. Com a nossa imaturidade. Então, pessoal, a gente tem que cumprir a lei divina, que ela é superior à lei dos homens. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só, isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Isso é lei. É lei. Jesus falou, eu vos deixo a minha paz. O que ele quis dizer com isso? Eu esclareci para vocês a lei. Vocês agora precisam cumprir. Porque eu não sou babá de vocês. Eu sou o advogado de vocês.
Então, a gente precisa realmente entender e praticar a lei de Deus. A lei de Deus não é uma opção. Não é uma coisa que eu escolho se eu vou praticar ou não, se eu vou seguir ou não. Se eu descumpro a lei de Deus, nós estamos aqui para quê? Para aprender o quê? Para aprender a amar. Nós estamos aqui para aprender a amar, que é a maior lei de Deus é a lei do amor. Pessoal, o que é que diz a Gênese? A Gênese diz que Adão e Eva moravam no paraíso. Que Adão e Eva moravam no paraíso e foram expulsos do paraíso. Foram expulsos do paraíso. Olha só, tão logo foram expulsos do paraíso, já teve um irmão matando o outro. Observem. Quem são Adão e Eva? Pessoal, Adão e Eva somos todos nós. Isso é um símbolo. Somos nós. Nós somos Adão e Eva, que fomos expulsos do reino do amor. Por quê? Porque nós insistimos em violar a lei do amor. Nós escolhemos obedecer o inimigo. Nós escolhemos. Não se achem, ninguém aqui é santo, eu não sou santo. Nós não somos santos, nós não somos vítimas, mas nós somos filhos de Deus, todos nós. E nós podemos acertar. Para isso eu preciso tomar uma decisão. Porque Jesus veio nos fazer um convite. Jesus não impõe nada. Jesus nos convida. Ele nos convidou a regressar ao reino do amor. E dessa vez, nós temos que ter o nosso merecimento. Nós estávamos lá, mas nós insistimos em desprezar a lei do amor. Resultado, fomos enviados para o reino do desamor. Aqui é o reino do amor, gente? Aqui é o reino do desamor. Mas por quê? Porque a gente aprende por contraste. Se todo mundo fosse azul, se todas as cores fossem azul, tudo fosse azul, eu ia entender que isso aqui é branco? Não. Então eu preciso do contraste entre o azul e o branco para eu entender que existe a cor branca. Então, para a gente aprender que existe o amor e para a gente dar valor ao amor, a gente teve que descer aonde? Ao reino do desamor. Porque aqui, vendo o desamor de perto, a gente começa a dar valor ao amor. E aí a gente vai poder tomar a nossa decisão. O que vocês querem? O que eu quero? É a nossa decisão. A gente quer voltar para o reino do amor? Precisa ser criatura de amor. A gente precisa ser criatura de amor para a gente voltar para o reino do amor. Senão, eu vou continuar vivendo e reencarnando em mundos de desamor. É uma opção nossa, gente. Então vamos nos lembrar, Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Nós precisamos ajudar o nosso advogado a nos defender. Como? Fazendo bem, melhorando a nossa sintonia mental. Vamos elevar a nossa sintonia. Vamos agradecer mais a Deus. Ah, mas como é que eu vou amar aquela pessoa que me fez mal? Como é que eu vou amar aquela pessoa? Olha, gente, amar aquela pessoa não é correr para o abraço. Não é isso.
Amar aquela pessoa que me prejudicou é livrar o meu coração de rancor. Amar a pessoa que me prejudicou é eu jogar fora meu desejo de vingança. Eu não preciso correr para o abraço, não preciso conviver com aquela pessoa que me prejudicou, não preciso. Deus não espera isso de mim, mas Ele espera que o meu coração esteja puro, sem rancor. E a gente precisa entender também uma coisa. Eu vou chegar para ela, eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. Aí eu chego assim para ela, a senhora me dá R$1 milhão? A senhora me dá R$1 milhão? Eu quero 10 milhões de reais. A senhora me dá 10 milhões de reais? Ela não vai me dar. Aí olha só, pessoal, vamos analisar esse caso. Uma pessoa chega para ela, ó, me dá 10 milhões de reais. Aí ela fala, não, por que você não quer me dar? Ué, porque eu não tenho. Então, vamos entender uma coisa. Cada um só pode dar aquilo que tem. Se a pessoa não tem amor, ela não consegue dar amor para a pessoa. Vamos entender isso. Cada um só dá o tesouro do seu coração. Então, vamos entender que a gente está no mundo do desamor e a gente não deve esperar amor de ninguém, porque cada um só dá o que tem. E cada rancor que a gente tem só atrapalha a nossa própria vida. E a gente está dando dificuldade para o nosso advogado nos defender. Jesus na cruz pediu água, deram vinagre. Jesus falou, perdoa eles, Pai, porque eles são ignorantes. Uma pergunta, o fato de eu ser ignorante vai me aliviar das consequências dos meus erros? Vamos supor uma pessoa que não conhece a eletricidade. Porque a eletricidade ela é fruto de uma das leis de Deus, que as leis que movem o universo são leis divinas. Inclusive, uma das leis do universo é a eletricidade. Então, eu não conheço a eletricidade, ou não acredito na eletricidade. Isso não me impede de tomar um choque mortal se eu subir no poste para roubar o fio. Entenderam? Mesmo que eu ignore que existe eletricidade, quando eu subir no fio, eu posso tomar um choque mortal. Vocês entendam. Vamos ver, pessoal, olha só. A minha ignorância da lei divina não alivia as consequências dos meus atos. A diferença é que quem conhece Deus, quem conhece Jesus, tem o dever de acertar. Porque quando a pessoa não conhece Deus, não conhece Jesus, são os ignorantes. Eles vão sofrer. Nós, quem conhece Deus, quem conhece Jesus, quem se diz cristão, precisa se esforçar para acertar. Porque nós conhecemos a lei. E se eu conheço a lei, se eu conheço a eletricidade, e mesmo assim eu vou lá no poste para roubar o fio, isso é um agravante. Eu cometi suicídio. Uma coisa é a pessoa tomar um choque sem saber o que é aquilo. Outra coisa é a pessoa saber e ir lá. Isso é agravante. Então, quem conhece Deus, quem conhece Jesus, tem o dever de se esforçar para acertar. Porque a pessoa que conhece Deus, que conhece Jesus, não vai poder dizer, Senhor, eu não sabia de nada. Não é verdade. Você conhecia a lei. Você conhecia a lei. Você desobedeceu a lei porque você tomou essa decisão. É diferente.
Então, pessoal, nós não somos pessoas, nós não somos pessoas de desprezar a lei de Deus. Nenhum de nós aqui. Que outras pessoas desprezem a lei, mas não nós. E é importante, Jesus é o nosso advogado, ele nos defende, mas a gente precisa ajudar ele a nos defender, fazendo bem, melhorando a nossa sintonia mental, melhorando nossos pensamentos, atos, intenções e ações. Isso a gente tem que fazer. E é importante também entender uma coisa. Quando eu falo que Jesus é meu advogado, é diferente de achar que Jesus me dá o direito de errar contra os inimigos. Olha só, porque Jesus também é o advogado do meu inimigo, do meu adversário. Então, tem gente que confunde e fala, Jesus é meu advogado e ele vai te fazer sofrer. Não, errado. Jesus não é uma arma contra o adversário. Jesus, eu não tenho direito de achar que Jesus vai atacar a pessoa que pisou no meu calo. Porque tem muita gente que confunde e grita, Deus está comigo, o Senhor está comigo, achando que o outro também não é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então precisa tomar muito cuidado, porque eu vejo muita gente boa caindo nesse erro. Porque Jesus é meu advogado, eu tenho direito de errar. Não. Só está complicando sua própria situação. E se o outro me acusa, como é que Jesus vai me defender? Mas você queria o mal do seu irmão? Mas é um desafio. Imagina só. É chato ser contrariado. É chato. Quem é que gosta de ser contrariado? Mas se não fosse a contrariedade, a gente não parava para pensar. A contrariedade ela é importante. Vamos pensar numa técnica, vamos pensar na técnica da substituição. Quando a pessoa pisa no meu calo, eu tenho vontade de fazer o quê? De partir para a pancada. A gente tem a vontade de mandar um raio mental. Alguém aqui, levanta a mão quem já fez magia negra. Levanta a mão. Magia negra. Quem é que já fez magia negra aqui? Levanta a mão. Ninguém? Olha só. Se eu pego e tenho um pensamento invejoso de uma pimenteira, o que acontece com a pimenteira? Morre. Eu tenho um pensamento invejoso sobre o carro da outra pessoa, o que acontece? Aquele carro bate. Aí a pessoa fala, eu nunca fiz magia negra. A inveja é ou não é uma magia negra? Vocês estão entendendo? Quando eu tenho um pensamento, eu lanço um raio venenoso. Eu quero que aquela pessoa se dane. O que é isso, gente? É magia branca ou magia negra? Olha só, o que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Nós somos deusinhos. Se nós somos deusinhos, nós temos um poder enorme de fazer o bem ou de fazer o mal. Aí chega o acusador, olha só, essa tua filha, ela é bruxa, ela faz magia negra. Quantas vezes você desejou o mal pro seu inimigo? Quantas vezes você julgou seu semelhante? Quantas vezes você quis a morte de alguém? Quantas vezes... É magia negra, gente. Isso é magia negra. Aí o advogado, ele vai ficar calado. Por que ele vai falar? É mentira? Não. É verdade. O importante, por isso que a gente precisa sintonizar com o bem. Precisamos sintonizar com o bem, para que a gente não cometa
a magia negra sem querer. Porque mesmo sem querer é magia negra. Então a gente tem que fazer o quê? Magia branca. Bem, meu Deus, aquela pessoa me contrariou. Senhor Jesus, dá um abraço nela. Olha a diferença. Senhor Jesus, orienta aquela pessoa porque ela está carente de amor. Aquela pessoa está carente de amor. Ela me maltratou. Senhor Jesus, abraça aquela pessoa porque ela está com a pilha fraca. Pilha de amor dela está fraquinha, por isso ela se comporta mal. Assim é que uma pessoa que acredita em Jesus procede. Agora, quando eu desejo mal para ela, eu estou acreditando em quem? No inimigo, e o inimigo vai te abraçar. Bom servidor, você é uma boa pessoa. Entenderam? Você escolhe a quem você quer servir. E Jesus ensinou o quê? É impossível servir a dois senhores. É hora de escolher. É hora de escolher. Vamos escolher o bem. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós. Eu sou bom em algo e sou ruim em outro. Todos nós temos forças e fraquezas. Outra técnica para abrandar o nosso coração, quando alguém pisa no nosso calo, é procurar ver aquela pessoa. Vamos supor, ela chega e me dá uma cotovelada para me derrubar no trabalho. O que eu posso fazer para substituir a minha raiva? Porque aparece a raiva no coração. O que eu faço para substituir essa raiva por algo bom? Eu começo a olhar para ela e ver as qualidades que ela tem. A gente tem que substituir uma energia ruim por uma boa. O nome disso é reciclagem de pensamento. A reciclagem de pensamento. Então, quando apareceu a raiva, o ódio, eu olho para aquela pessoa. Não, aquela pessoa tem essa qualidade, tem essa outra. Então, com isso, eu consigo substituir a raiva por uma admiração. Outra coisa, a raiva, substitua a raiva por uma oração em favor da pessoa. Vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa quer dirigir. Então ela vai lá, pega um carro e sai para a rua. Só que tem um detalhe. Ela não sabe dirigir, nunca dirigiu e não conhece as leis de trânsito. O que vocês acham? Que vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim, não é? Como é que essa pessoa, será que essa pessoa ela tem juízo, ela tem sanidade mental de pegar um carro sem saber dirigir e sem conhecer as leis de trânsito e sair por aí? O que vocês acham? Não parece ser uma pessoa ajuizada, né? Agora eu pergunto a vocês, imagina só, se eu chego para a pessoa e falo assim, olha gente, vem cá você, motorista maluco, vamos aprender a dirigir, vamos aprender como é que você comanda o carro, vamos aprender as leis de trânsito para que você consiga interagir de uma maneira boa com os outros motoristas na rua, não é? Vamos aprender? Aí o motorista fala, eu não quero saber de aprender nada, eu vou dirigir do meu jeito. E aquela pessoa continua dirigindo o carro da sua maneira malucada, sem conhecer as regras do carro e sem conhecer as regras de trânsito. Essa pessoa está com sanidade mental? Não. Pois é. Então, olha só, pessoal. Se para dirigir um carro na rua já tem que conhecer as leis, imagina só, nós estamos entrando na vida para dirigir um corpo
e interagindo com pessoas nas leis divinas. Então, se eu quiser dirigir direito esse corpo, e se eu quiser interagir bem com as outras pessoas que também estão dirigindo outros corpos, eu preciso aprender as leis de trânsito e as leis do carro. E se a pessoa se recusa a aprender as leis divinas, ela tem sanidade mental? Presta atenção, é muito mais sério dirigir a nossa vida na Terra, interagir com nossos irmãos, é muito mais sério do que pegar o carro e sair dirigindo por aí. E se a pessoa se recusa, não, vai ser do meu jeito, eu não quero aprender nada, aí fica difícil para o advogado nos defender. Aí o advogado passa carão. Aí o advogado vai olhar assim, pô, fulaninho, me ajuda a te ajudar, você tem que fazer, melhora a tua postura, melhora a tua atitude, tua conduta, porque senão fica difícil. O acusador vai ter razão. É isso que Jesus nos pede. Ele fala assim, pessoal, vamos colaborar, vamos procurar dominar o pensamento. Se alguém pisa no meu calo, gente, vamos orar por essa pessoa, vamos orar por ela. Faz a oração não precisa ser o Pai Nosso todo, não. Faz assim uma mini prece, desse tamanho assim, ó. Papai do céu, orienta essa pessoa. Ponto. Já é o suficiente. Manda um pensamento amoroso para aquela pessoa, em vez de vibrar mal. Em vez de vibrar mal, manda um pensamento amoroso para ela. Com certeza vai fazer bem para a gente mesmo. Sabe por quê? Quando uma pessoa te pisa no teu pé e você faz uma mini prece para ela, sabe qual é o primeiro efeito? Você começa a ver seu próprio defeito. E você começa a ver que você não é assim uma pessoa tão inocente quanto você acha. Porque quando o amor tem poder transformador. Uma das modalidades do amor é a prece que a gente faz, uma mini prece. Se eu faço uma mini prece pela pessoa que me machucou, eu estou manejando o amor. Quando eu manejo o amor, a minha lucidez aumenta. O amor limpa o meu óculos embaçado. Então, o que é que suja o nosso óculos? Soberba, egoísmo. O egoísmo e a soberba são os dois piores inimigos que nós temos. Nós damos duas ferramentas para o inimigo de Jesus nos dominar. Quais são as ferramentas que nós damos para o inimigo de Jesus? Egoísmo, soberba. Quanto mais egoísta eu sou, quanto mais soberbo eu sou, mais eu vou errar contra os meus irmãos. Então, os dois piores inimigos que nós temos, soberba e egoísmo. Muito cuidado com eles, porque eles estão aonde? Dentro de nós. O inimigo não está fora, o inimigo está dentro de cada um de nós. São esses dois monstros, são dois monstros que moram dentro de nós. Como é que a gente faz para dominar esses monstros? Substituindo tendência, pensamento. Quando eu percebo que o egoísmo quer mandar, eu falo, opa, cuidado. Quando eu percebo que a soberba quer mandar, eu falo, cuidado. Vamos orar. Deus, meu Deus, me ajude a me livrar desse monstro que está dentro de mim. Porque esses são os piores inimigos que nós temos. Jesus é o nosso advogado. Eu acredito que já foi tratado desse assunto, mas Jesus é advogado, nosso advogado para nos proteger
Jesus é nosso advogado para nos proteger quando nós escolhemos fazer as boas ações. Porque quem faz o bem está contra a mão. Quem está andando no caminho do bem, ele está contra a mão. Enquanto uns falam assim, tem que agredir, tem que fazer justiça, tem que prender, tem que matar, Então, quem está no caminho de Deus, está na lei do amor, vai lembrar que Jesus falou que nós precisamos perdoar. E sabendo que nós temos dificuldade de perdoar, a espiritualidade do amor nos dá toda a condição para que nós possamos ir nessa direção. Então, se nós queremos Jesus como nosso advogado, nós devemos estar com Jesus. Então, quando a gente quer um advogado, a gente vai lá no escritório do advogado, vai lá conversar com o advogado, apresenta a nossa causa e o advogado vai nos ajudar. Quando nós temos Jesus como nosso advogado, nós vamos até Jesus. E como que nós chegamos até Jesus? Primeiramente, Jesus nos falou: reconcilia-se com aqueles que você tem as suas diferenças. Não vá em Jesus com o coração cheio de ódio, porque Ele é o nosso advogado. Mas Ele espera de nós um coração amoroso, um coração de bondade. E aí nós vamos até Jesus em oração, em prece, e nós conversamos com o nosso advogado, com Jesus, e apresentamos a Ele. Qual o primeiro pedido que nós fazemos para Jesus? Bondoso Mestre Jesus, vim ao teu encontro pedir que me auxilie para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu possa servir na tua obra. Porém, Mestre Jesus, estamos passando por um momento difícil em família e a gente conversa com o advogado. E aí nós vamos conversar. Não precisamos fazer aquela oração cantada com um monte de... É conversa com o nosso advogado. E nós contamos para ele que nós temos filhos pequenos. Muitas vezes temos dificuldade até do mais necessário para os nossos filhos. Nós já vimos aqui crianças com o corpinho ferido porque a mãe não tinha fralda para vestir na criança. E nós vamos conversar com o advogado para que não falte nada para nossos filhos. Mas principalmente que não falte educação. Nós precisamos educar nossos filhos, porque são filhos de Deus que foi confiado a nós. E nós só educamos nossos filhos com a educação moral do Evangelho, ensinando o bem. As necessidades físicas, que são o alimento, o vestimento, a manutenção do lar, tudo isso vem por acréscimo quando nós temos Jesus como nosso advogado. Porque os bens da vida material necessário nos é permitido, mas ele precisa ser utilizado de maneira correta e adequada. Então, vamos buscar com o nosso advogado, principalmente, a educação dos nossos filhos. Mas antes, porém, que nós sejamos, primeiramente, nós também sejamos educados. Porque muitas vezes nós não trazemos bom comportamento e não percebemos. Muitas vezes nós gritamos na nossa casa, muitas vezes falamos palavrão, muitas vezes ditamos palavras de revolta.
às vezes é até da boca para fora, mas que a gente possa até conter essa situação. Uma palavra mal colocada, ela pode promover um mal-estar incalculável. Porque as palavras, elas têm energia e elas têm forma e elas ficam no ambiente. Tem poder. E daí sabe o que acontece? Os irmãozinhos, contrário à lei do amor, utilizam dessas mesmas energias para interferir no bem-estar da sua casa. Então, cuide da tua casa como se fosse um templo do Senhor. A casa, nosso lar, precisa ser a casa de Deus. Convida todo dia para Jesus vir nos visitar. Todo dia. Levantou, obrigado, Jesus. Esteja em nós, na nossa casa. A mulher, quando está fazendo a comida, ela está conversando, já mentalizando. Aí ela vai... O pequenininho gosta de batatinha, o outro gosta de outro ingrediente, e ela está cuidando, e ela está preparando. Vou fritar um ovo. O Pedrinho gosta do ovo mais firminho. A Terezinha gosta do ovo mais molinho. Isso é carinho de mãe. Isso chama vigilância. Quando nos é chamado para orar e vigiar é vigiar o que está sendo feito. Então está fazendo uma comida com amor. E quando a gente abençoa a nossa casa com as nossas boas ações, as energias vindas de Deus abençoam principalmente a caixa de água, o reservatório de água. Então entra o alimento vem acrescentar todo esse alimento material. E aí aquela comida, aquele arroz, aquele feijão, aquele ovo frito, aquela couve refogada, é o melhor alimento, é um santo remédio, porque ali tem amor de mãe, tem amor de família. Precisamos fortalecer a nossa família. A família é a maior célula que existe na sociedade. Então nós precisamos fortalecer a nossa família. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos. Eu faço? Então, nós vamos encerrar esse momento com a oração. Então vamos silenciar os nossos corações. Vamos elevar nossos corações e vamos desejar nesse momento que Deus, Jesus nosso Pai, vamos fazer mais silêncio, acalmando, vamos acalmando. Vamos desejando que Jesus, Deus nosso Pai, possa nesse momento derramar as bênçãos salutares sobre todos nós, sobre toda a escola, sobre todas as pessoas que aqui vivem, estão, e também envolver os nossos lares com muito carinho. Que os nossos lares sejam abençoados nesse momento, nós os familiares e as pessoas queridas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Boas férias para todo mundo.